Olá! O país já está acostumado a ouvir falar em delação premiada. Em troca da confissão e do fornecimento de provas e documentos acerca do cometimento de crimes, o réu pode ter sua pena diminuída. Mas o acordo de leniência é menos conhecido, mas é muito parecido. De acordo com a lei anticorrupção, a primeira empresa que informar os investigadores sobre atos ilícitos cometidos por ela ou por outras que façam parte de um mesmo esquema, teria suas penalidades atenuadas. O Congresso analisa no momento duas propostas que alteram os termos desse acordo. Uma medida provisória prevê estender para todas as empresas participantes a possibilidade de se beneficiar com penas menos graves. Na Câmara, uma comissão especial se prepara para votar o parecer do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que também torna menos rígidas as punições e estende os benefícios a todas elas. Nós vamos discutir essas propostas com os deputados Valtenir Pereira, do PMB do Mato Grosso, vice-presidente da comissão especial, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, também da comissão. Deputados, essa MP e o projeto têm sido tratados como uma tentativa de livrar as grandes empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato de uma punição que impeça a continuidade de seu trabalho nas grandes obras do país, que impeça um desemprego maior. Eu gostaria de saber dos senhores se é proporcional. Quer dizer, o país deixa de punir empresas que cometeram crimes muito graves em troca de continuar com uma estabilidade econômica. E se é isso mesmo, se na verdade, se esses projetos têm esse poder todo de distinguir essa punibilidade. Deputado Valtenir. Há um equívoco nesse pensamento de que a lei de leniência vai beneficiar as empresas, vai, vamos dizer assim, dar um salvo-conduto a essas empresas. Pelo contrário, nós queremos adotar no Brasil a legislação que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Alemanha, que acontece, por exemplo, na Holanda, na Espanha, em Portugal, né? Nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena. Se um diretor de empresa pratica um crime, né, pratica um ato doloso que prejudica a sociedade, que causa prejuízo, vamos dizer assim, ao erário público, com a lei de leniência nós queremos exatamente que a empresa, uma vez que ela elegeu aquele diretor de forma equivocada, ela banque esses prejuízos, mas que ela continue trabalhando e tire, né, da diretoria esse cidadão que pisou na bola, que andou fora da lei. Esse é o intuito da lei de leniência que nós queremos aprovar aqui. Essa é a proposta ideal. Por quê? Porque se você punir a empresa, muitas vezes você tem empresa com 10 funcionários, como você tem empresa com 1.000 funcionários, com 10.000 funcionários. Trabalhadores. Esses trabalhadores, com o fechamento da empresa, eles é que vão pagar essa conta. Então, essa pena ela ultrapassa o diretor que pisou na bola, que fez coisas erradas e vai exatamente atingir aquele cidadão que nada tem a ver, aquele fornecedor daquela empresa, que é o que nós vimos com a Operação Lava Jato. As empresas deixaram, 29 empresas, por exemplo, a Graça Foster, ela assinou um documento, todo mundo que citava uma empresa, ela falava, suspende o contrato aí, manda para a CGU, né, e a CGU vai fazer um vasculhamento na vida dessas empresas. E nós só contrataremos depois que a CGU der um ok. Até hoje a CGU não conseguiu dar esse ok, né? A Polícia Federal não conseguiu dar esse ok e muito menos o Ministério Público. E essas empresas tiveram que fechar. E milhares, mas milhares de trabalhadores estão na rua, deixaram os seus empregos, deixaram de receber os seus salários, de cuidar das suas famílias. Essa é a preocupação da lei de leniência que nós temos que ter. Só para esclarecer para o telespectador, uma das punições possíveis é proibir a empresa de contratar com o poder público. É isso, né? Hoje a regra é essa. Com a lei de leniência, nós vamos dizer o seguinte, afasta esse diretor que errou, né, que fez falcatrua, esclareça o prejuízo que você deu ao erário, vem ressarcir o erário e você pode continuar trabalhando, produzindo, né? E garantindo os empregos e vamos dizer assim, essa pena não vai ultrapassar a pessoa do diretor que errou. Deputado Tadeu Alencar. Eu acho que nós estamos atravessando um momento de grande maturidade da democracia brasileira. Estamos vendo o poder público, o poder judiciário, as instituições funcionarem a pleno vapor. Pela primeira vez, com a ajuda inclusive desses acordos
de colaboração ou de delação premiada. Estamos vendo as investigações se aprofundarem de forma rápida e, pela primeira vez, de forma inédita, estamos vendo os poderosos desse país cumprirem as suas obrigações com a lei. Isso vale para empresários, para políticos, para servidores públicos de alto coturno. Isso é uma coisa muito positiva, o que implica dizer que os acordos de delação premiada estão sendo muito produtivos no atual momento da institucionalidade brasileira. No que diz respeito à leniência, essa palavra vem do latim, ela quer dizer brandura. Sem dúvida, ela está abrandando, suavizando punições que hoje a legislação, a lei de anticorrupção, impõe àquele que eventualmente seja flagrado cometendo uma ilegalidade. A lei atribui algumas limitações. A incapacidade, a inidoneidade para contratar com o poder público, como já foi aqui referido, a impossibilidade de aquisição de empréstimos, subvenções, subsídios, que também ela fica impossibilitada de receber. O que é que faz o acordo de leniência? No momento em que o Brasil atravessa uma crise econômica profunda, onde nós tivemos no ano passado 1,5 milhão de desempregados que foram jogados fora do mercado de trabalho formal. Só no setor varejista nós tivemos 100 mil empresas que encerraram as suas atividades. Então é um momento, do ponto de vista econômico, dramático, que reclama de todos nós, poder público, governo, sociedade, medidas que possam enfrentar essa situação e dar um encaminhamento. Eu acho que os acordos de leniência, como bem disse o deputado Valteni, são aplicados nos Estados Unidos desde 93 e que eu acho que, em boa hora, são discutidos aqui no Brasil. Mas é algo que precisa ser bastante ponderado para não dar a ideia de que você pode, no Brasil, praticar uma empresa. Às vezes não é só um diretor isoladamente que pratica uma ilegalidade ou uma relação promíscua com a administração pública. Às vezes a própria empresa está envolvida visceralmente nessa ilegalidade, na corrupção. Então, que esses acordos precisam ser praticados com toda a ponderação. Eu acho que o modelo que está sendo adotado nessa comissão é um modelo bastante razoável. Eu acho que com alguns aperfeiçoamentos. Por exemplo, eu acho que a intervenção do Tribunal de Contas da União, que hoje nem é previsto, nem nessa medida provisória, nem nesse projeto, ele, no meu entendimento, o tribunal já tem prerrogativas constitucionais que o autorizam a participar de qualquer acordo, independente de previsão legal, porque já tem status constitucional para isso. Mas eu mesmo fiz uma emenda à medida provisória para que o tribunal possa participar, junto com o Ministério Público, junto com a Controladoria e com a Advocacia Pública, federal, estadual ou municipal, desses acordos de leniência, permitindo que a empresa possa voltar a contratar com o poder público, voltar a receber subvenções, desde que tenha a ver com a continuidade daquela atividade administrativa que hoje está, muitas grandes obras no Brasil estão paralisadas, e também admitindo naturalmente que se possa ressarcir integralmente o prejuízo praticado, que se possa obter desse acordo de leniência provas, informações, colaborações que permitam um aprofundamento da investigação, inclusive com relação a outras empresas, que eu acho que é um ganho importante nessa investigação, e permitindo que possa haver uma redução da multa, que hoje ela vai de 0,1% a 20% do faturamento do ano anterior da empresa. De modo que essa redução ela pode ocorrer em 2/3 e pode até haver a redução total da multa se for a primeira empresa a firmar, a celebrar o acordo de leniência. Pois é, com relação a essa questão da primeira empresa, né? A lei anterior previa que a primeira empresa que entregasse o esquema, essa seria beneficiada. Agora, tanto as duas propostas prevêem que todas possam ser beneficiadas. A última lá que aderia ao acordo de leniência, no que ela vai contribuir para a investigação? Quer dizer, o que eu queria saber, assim, do ponto de vista legal, assim, da investigação, ela tem alguma coisa a oferecer? O Instituto da Leniência hoje já existe no Brasil, mas timidamente, muito tímido. Tanto que a CGU está tendo dificuldade de fazer os acordos de leniência por conta de que, vamos dizer assim, ela não te dá uma amplitude, não é muito clara a lei. E as empresas, claro, ficam receosas de fazerem um acordo de leniência e não têm a segurança jurídica. Por isso que nós estamos discutindo, através da medida provisória, porque não conseguimos chegar a um consenso ainda, porque senão
já teríamos um projeto de lei aprovado, né? Então veio a medida provisória para poder dar uma clareada, dar uma segurança melhor para aquela empresa que já queira fazer, né? Então isso é importante. E o deputado Tadeu Alencar abordou muito bem. Se tiver uma situação em que todos os diretores, que a empresa está visceralmente contaminada, não é um diretor, como eu coloquei no primeiro momento aqui, mas, vamos dizer assim, toda a cúpula da empresa, nós temos dentro do projeto a possibilidade de nomear um interventor judicial. Né? Para quê? Para poder assumir a empresa, para que os empregos continuem, os compromissos que ela tem, ela continue honrando. Né? As obras sejam concluídas, realizadas, isso mesmo. E, vamos dizer assim, e depois poder vender essa empresa. Né? Esse administrador judicial, vamos dizer assim, né? Ele assume, saneia, vai tocando até, e o juiz vai acompanhando para definir o que se vai fazer, preservando, claro, os contratos, preservando os empregos, preservando os compromissos e, mais do que isso, para ressarcir também o poder público. Porque aí se tiver que, ao final, liquidar a empresa, liquida-se então a empresa, né, e passa seus bens, ela cumpre o compromisso de pagar, de ressarcir, né, de restituir os prejuízos, né, de repor os prejuízos que ela deu ao poder público, à administração pública. Então, assim, é uma lei que ela tem uma amplitude imensa. Né? O CAD quer participar também, tem toda uma discussão aberta aí em torno de vários órgãos de controle que querem estar por dentro dos assuntos e que querem ser contemplados na lei para poder ter instrumento para a solução. Porque, veja, nós temos hoje aqui no Brasil, nós temos uma dinâmica de discutir tudo em juízo. Deixa que o judiciário resolva. Né? Uma coisa que podemos resolver, porque o que nós precisamos? Nós precisamos ressarcir o poder público dos prejuízos causados, preservar os empregos e dar continuidade no desenvolvimento do país. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando de punibilidade, de impunidade, tudo isso que você deve estar pensando aí em casa. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo os acordos de leniência com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Valtemir Pereira, do PMB do Mato Grosso. Deputado Tadeu, o senhor defendeu a participação do TCU, né, que o TCU pode participar de todos esses acordos. Eu gostaria de saber, primeiro, quais as entidades que participariam disso e a questão do Ministério Público, que parece que isso ele pode participar pelo seguinte: se o Ministério Público participa do acordo, não podem ser movidas ou são extintas as ações penais movidas contra os responsáveis pela empresa. O senhor pode explicar como é que quer dizer? Porque o país tem essa questão da impunidade. Né? O Brasil hoje diz que tem que passar limpo, que os crimes, principalmente contra a administração pública, não podem ficar impunes. Ficariam impunes? Como é que se resolve essa questão? Eu acho que nós estamos, como disse, num momento de grande relevância da afirmação da institucionalidade. Nós vimos, inclusive, com o apoio dos acordos de colaboração premiada, onde réus em ações penais foram determinantes para a investigação. No passado, você ia ter todo um complexo de produção de provas que levaria muito mais tempo, com pedido de quebra de sigilos telefônicos, bancários, fiscais. Hoje você teve um elemento, uma informação que, checada com outras provas, porque isoladamente ela não pode produzir ali a condenação daquele dado indivíduo, mas o que é certo é que o Brasil assistiu, com a colaboração desses réus, o desvendamento de um escândalo que ainda estamos por ver a sua profundidade de corrupção, envolvendo inclusive a maior empresa brasileira, a Petrobras. O que nós estamos discutindo nos acordos de leniência é que um instituto assemelhado é como se fosse uma colaboração premiada feita pelas empresas. E óbvio que tem que ser feita com muito critério, objetivando o aprofundamento da investigação. É óbvio que se você faz um acordo de leniência desse, aquilo que ele traz de positivo
para o país, para a investigação, para a manutenção dos empregos, da continuidade das obras, até da vida dessas empresas. Eu acho que nós não podemos condenar sem número de empresas a não poder contratar com o poder público. Nós sabemos que hoje no Brasil o grande contratante é o poder público, as grandes obras, os grandes investimentos públicos, as obras de engenharia são obras públicas e, portanto, na hora que você impede a grande maioria das empresas de contratar com o poder público, você está inviabilizando uma atividade econômica que emprega centenas e milhares de pessoas. Então, um primeiro objetivo é aprofundar a investigação, garantir os empregos, garantir a conclusão dessas obras que ficaram pela metade, garantir que você possa ter, inclusive, um aprofundamento das investigações em relação a outras empresas que eventualmente não estejam sendo enxergadas por aquela investigação. E é claro que tudo isso tem que ser muito mais favorável do que aquilo que nós estamos abrindo mão, que é diminuir a penalização dessas empresas. Você tem o ressarcimento integral, você tem regras de controle interno que precisam ser aprofundadas, sofisticadas, refinadas, para evitar que aquele tipo de coisa volte a acontecer. E você tem também a possibilidade de que essas empresas não voltem a praticar aquele ilícito, porque isso certamente é uma das cláusulas que envolve o acordo de leniência. Eu acho que a população brasileira está se dando conta de que esse é um instituto novo, que pode dar uma ideia, a princípio, de que nós estamos apenas tirando o peso da responsabilidade criminal, civil, de improbidade dessas empresas, quando na realidade nós estamos adotando um instituto que em outros países vem funcionando muito bem em favor de um bem maior. Eu acho que nós estamos... ninguém tem dúvida de que mesmo com a colaboração premiada e que com a diminuição da pena de alguns réus, esses indivíduos, eles estão sendo fortemente penalizados. Nós vimos pessoas que jamais imaginávamos irem para a prisão, estão indo para a prisão, o que mostra que o movimento não é para diminuir responsabilidade, mas é punir a quem deve ser punido e também extraindo daí a possibilidade de alcançar um leque maior na investigação. O papel do Ministério Público é fundamental e ele está também, como ao TCU, assegurado, quer seja um acordo firmado quando já as ações judiciais estejam propostas, a CGU só fica autorizada a firmar isoladamente, eu quero até que o deputado me confirme isso, se for no âmbito meramente administrativo. Ela pode isoladamente ou em conjunto com a AGU, no caso federal, e com o Ministério Público, se for no âmbito administrativo. Mas se não for, tem que ter necessariamente a participação do Ministério Público, porque também não faria sentido firmar um acordo e depois a empresa ser demandada pelo próprio Ministério Público. Pois é, isso que eu ia perguntar para o deputado Valtenir, porque cria uma insegurança jurídica se o Ministério Público não participar. Quer dizer, se ele não participar, essa empresa pode ser processada criminalmente? Nós temos duas situações importantíssimas que nós estamos debatendo lá. Primeira, é exatamente firmar um acordo. Você teria os órgãos da administração pública diretamente ligado à questão, no caso CGU, e também, falando no âmbito federal, e a Advocacia Geral da União. Então, faria-se esses termos de leniência, de acordo de leniência com a empresa, e esse acordo seria apenas e tão somente fiscalizado pelo Ministério Público e pelo TCU, como se fosse uma execução de convênio. Você transfere o dinheiro, aplica-se o dinheiro, depois o TCU analisa, faz aprovação dessa conta ou não, desse convênio ou não, e o Ministério Público, se tiver alguma coisa errada, ele tomar conhecimento, ele toma as providências que tem que entender. Então, primeiro encaminhamento que já foi defendido dentro da comissão foi este. Porque, embora a comissão é recente, é de dezembro, novembro, dezembro, mas esse assunto a gente vem debatendo desde o mês de março, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, junto com o presidente, o deputado Vicente Cândido de São Paulo. Então, a gente veio debatendo, sentamos na mesa várias vezes, e então tinha essa defesa de fazer apenas e tão somente no âmbito administrativo, né, e pronto. E a partir do momento que o TCU entender que houve ali algum encaminhamento errado, ele poderia questionar, e aí traz a insegurança jurídica para a empresa, né? E o Ministério Público a mesma coisa. E o outro seria assim, a participação de todos esses órgãos juntos, homologando, dando ok para poder fechar, né? E tinha uma terceira proposta ainda, né?
faria-se, mandaria para o judiciário e só passaria a valer depois de homologado em juízo. Então eram 3 propostas. Isso está sendo ainda construído, debatido e discutido ainda. Ontem nós tivemos a oportunidade de abrir uma sessão e suspender, porque não deu quórum, exatamente porque ainda não tem um acordo sobre qual o melhor texto, qual é. Então o debate continua na comissão para a gente poder avançar. Deputado Tadeu, o senhor falou do ressarcimento. Eu queria que os dois abordassem essa questão. Me parece que a proposta que está sendo analisada prevê que esse ressarcimento seja feito dentro da capacidade de pagamento da empresa. E hoje o jornal Valor Econômico diz que isso pode se transformar num novo refis, quer dizer, um refinanciamento eterno de dívidas. Como é que está essa questão? Eu acho que o ressarcimento integral ele é uma condição inafastável do acordo de leniência e ele precisa ser feito de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. Você não há de exigir da empresa aquilo que ela não consegue suportar. Ao mesmo tempo, essa perspectiva não é a de estender indefinidamente, pensar que a gente pode estabelecer um formato de pagamento que torne esse ressarcimento deveras leve para a empresa. Isso seria um escárnio com a sociedade brasileira de ver alguém que pagou um prejuízo, o contribuinte do imposto de renda, toda vez que ele é inadimplente, ele é fortemente cobrado a rapidamente adimplir as suas obrigações. Eu penso que nós vamos ter o cuidado e nós estaremos atentos a isso, de que a forma de ressarcimento esteja atenta à capacidade contributiva da empresa, mas que seja em molde a não ferir uma razoabilidade, e isso vamos certamente ter o cuidado de não parecer que estamos aqui dando uma extensão que não seria razoável em absoluto aos olhos de todos nós que estamos acompanhando esse debate. Deputado Altenir, como é que o senhor vê esse A tema? sociedade pode ficar absolutamente tranquila que os órgãos de controle, como o CGU e a própria AGU, o TCU, o Ministério Público, eles estão preparados para saber qual é o potencial que essa empresa tem de parceladamente fazer os pagamentos, ressarcir esse prejuízo sem afetar a sua capacidade também de funcionamento, que precisa. Né? Porque senão o acordo de leniência também não vai ter... Cumpriria seu papel, não né? cumpriria a sua função, seu papel principal, que é o quê? Preservar a empresa, preservar os empregos. Agora, claro, retirar quem pisou na bola de continuar dentro da empresa. Então, esse é o papel da leniência. Então, nós temos que dar essa condição sim. E é melhor a gente receber, mesmo que parceladamente, mas receber. Né? Então, o acordo de leniência vem nessa oportunidade, porque do jeito que está hoje, né, a empresa bate duro, fica discutindo no judiciário quanto que ela deve, se deve, quanto que deve, e nós vamos passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, daqui a pouquinho isso se prescreve, isso se perde no tempo e nós não resolvemos o problema do Brasil. E nós precisamos resolver. Muito obrigada, deputado Valtenir Pereira. Muito obrigada, deputado Tadeu Alencar. Um o Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.